Oi, sejam bem-vindos ao canal Testando e Aprendendo. Meu nome é Rita e quem já acompanha o canal sabe que quando eu não tenho produto novo para mostrar, porque não tem dinheiro para comprar, eu invento alguma série de vídeos para não deixar o canal sem conteúdo. E eu resolvi fazer uma série falando sobre problemas que eu tive com produtos e serviços que eu vou chamar de tretas de consumo. Então, hoje vai ser o número 1 da série e aí eu vou numerando conforme eu for publicando. A história de hoje é sobre uma compra que eu fiz há muitos anos atrás e que acabou me dando prejuízo por conta da confusão que os funcionários da loja fizeram. Eu não lembro exatamente em que ano isso aconteceu, mas faz realmente muitos anos. Eu acredito que passa mais de 10 anos que isso aconteceu. E nesse dia eu estava passeando no shopping Praia de Belas e, como eu costumo fazer, eu fui dar uma olhada na loja Tok Stock, que eu gosto muito e tem produtos muito bonitos. Já comprei vários produtos lá. E nesse dia eu não estava com a intenção de comprar nada ali, eu realmente só queria dar uma olhada, mas aconteceu de eu me apaixonar por uma estantezinha que tinha ali. Era uma estante cromada com 3 prateleiras de vidro. Eu não lembro exatamente a medida dessa estante, porque eu não tenho mais essa estante aqui em casa, tá? Mas ela tinha rodinhas e mais ou menos ela tinha uns 30 a 40 centímetros de largura. E a altura dela eu calculo aí que 80 centímetros, mais ou menos por aí, realmente faz muitos anos, eu não lembro exatamente. Mas era uma estante pequenininha com rodinhas, estava em promoção essa estantezinha, eu não lembro o preço que eu paguei, porque como eu já falei, foi há muitos anos atrás, eu realmente não lembro. Então eu me dirigi a um vendedor da loja e sinalizei que eu gostaria de comprar aquele produto. Ele procurou aquele produto no estoque e me disse que infelizmente eles não tinham aquele produto no estoque. Então eu disse a ele que eu não me importaria de comprar aquele do monstruário mesmo, que eu poderia levar num táxi e que ele aparentava estar em bom estado, eu não me importaria de comprar aquele mesmo. Só que ele me disse que a loja não vende produtos de monstruário. Então ele disse que o que ele poderia fazer para mim seria fazer a compra pelo site e colocar no modo de entrega que eu retirasse o produto na loja. Não lembro exatamente o prazo para entrega, mas eu tenho a impressão que eram 5 dias úteis. Então ele fez a compra pelo computador, imprimiu um comprovante e me instruiu que após os 5 dias úteis que eu entrasse em contato com a loja para saber se o produto já estava lá para que eu pudesse buscá-lo. Eu aproveitei e perguntei se o produto seria entregue desmontado e ele disse que sim, e eu até pensei que como a estante era bem levinha e viria desmontada, eu poderia inclusive trazer no ônibus e não precisaria gastar dinheiro de táxi. 5 dias úteis se passaram, eu não lembro se eu cheguei a ligar para a loja para perguntar se já tinha chegado ou não, ou se eu de qualquer forma ia até o shopping Praia de Belas por algum outro motivo e aproveitei para passar na loja para perguntar. Eu realmente não lembro se eu cheguei a ligar antes ou não, mas o fato é que eu fui até a loja e perguntei e falei que já tinha passado e mostrei o comprovante que eu tinha, falei que já tinha passado os 5 dias úteis e eu queria saber se o produto já estava lá. Nesse momento em que eu cheguei, tinha uma outra moça que também estava lá para retirar um produto que ela tinha comprado. E essa informação é muito importante porque foi o que gerou essa confusão toda. Estavam procurando o produto dessa moça e não estavam encontrando. E aí, quando eu cheguei lá e mostrei o meu comprovante, começaram a procurar também o meu produto e também não estavam encontrando o meu produto. E fiquei eu e essa moça lá esperando um tempão. Eu não cronometrei o tempo que a gente ficou esperando, mas eu calculo que tenha sido no mínimo uns 20 minutos, talvez até um pouco mais. E em determinado momento eu vi um funcionário trazendo uma caixa de papelão num carrinho, depois ele tirou desse carrinho e deixou encostada ali numa parede. A caixa vista de lado era fininha, compatível com uma estante desmontada que tivesse as laterais em pé e as prateleiras também em pé ali. Só que a altura dessa caixa eu achei muito alta em comparação com a da estantezinha que eu tinha comprado. Eu não lembro exatamente a altura, mas eu tenho uma vaga lembrança da caixa mais ou menos ser na altura do meu ombro aqui. Então eu imaginei que aquela caixa seria a da outra moça e não a minha. Depois disso, alguns instantes depois, a atendente que estava procurando pela minha caixa voltou, viu aquela caixa encostada na parede e me questionou se aquela caixa que estava ali não seria do meu produto. Eu disse a ela que eu não sabia qual seria o tamanho da embalagem do meu produto, visto que eu só tinha visto o produto montado, mas que na minha opinião a caixa era mais alta do que o produto que eu tinha comprado. Mas como algumas vezes os produtos vêm embalados junto com algum isopor em volta, poderia ser que a embalagem fosse maior do que o produto, então realmente eu não sabia dizer. Aí essa funcionária resolveu questionar outra funcionária se aquela caixa não seria a minha. Aí elas confabularam ali, foram até lá ver a caixa e chegaram à conclusão de que aquela era a minha caixa.
Eu achei estranho o tamanho, mas como elas estavam afirmando que era, e na caixa eu não vi nada indicando qual seria o produto que tinha ali dentro, eu não questionei mais. Aí ela perguntou se eu queria ajuda para levar a caixa até o carro. Eu expliquei a ela que eu não tinha carro, que eu iria pegar um táxi. Então, uma outra funcionária pegou um carrinho, colocou a caixa dentro e foi comigo até o ponto de táxi. E nós conseguimos colocar a caixa deitada no porta-malas do táxi e eu fui sentada no banco de trás. Dei o meu endereço ao taxista e viemos para casa. Quando estávamos a aproximadamente 3 quadras de chegar na minha casa, eu recebo um telefonema no meu celular e aí quando eu atendo é a vendedora da Tokstok me informando que eles me entregaram uma caixa errada. Aquela caixa que eles tinham me dado, como eu desconfiei desde o princípio, não era do meu produto. Aquela caixa era do produto da outra moça que estava também lá esperando e que também não achavam o produto dela. No fim das contas, acharam o produto dela primeiro e aí houve essa confusão ali dos funcionários de acharem que aquela caixa era do meu produto e me entregaram a caixa. E aí depois que eu fui embora, entregaram a minha caixa para essa moça e ela logicamente deve ter percebido que não fazia muito sentido o tamanho da caixa com o produto que ela tinha comprado. Da mesma forma que eu também achei que o tamanho da caixa não estava coadunando com o que eu tinha comprado. Quando eles perceberam o erro, a vendedora me ligou e aí ela perguntou se eu ainda estava no estacionamento. E eu falei para ela que eu estava no táxi, que eu não tinha carro e que eu já estava quase em casa. E aí ela me perguntou se eu não poderia voltar para fazer a destroca do produto, né? Aí eu já imaginei o seguinte, né? Eu já estava quase em casa, tá? A distância do Shopping Praia de Belas para minha casa não é tão pertinho assim. Normalmente o táxi de lá até aqui dá em torno de R$20. E eu já estava quase em casa, então eu teria que voltar, fazer a troca do produto novamente e depois voltar de volta para minha casa. Como eu fui pega de surpresa e naquele momento eu não pensei em nenhuma outra solução, eu falei ao taxista que a gente teria que voltar. E ali onde a gente estava, a gente ainda teve que fazer um retorno grande para conseguir voltar para o Shopping Praia de Belas. E ficou combinado pelo telefone com o atendente da Tokstok que eles me aguardariam ali no ponto de táxi para que eu não tivesse que subir até a loja com um produto para fazer a troca. Então, uma atendente da loja desceu com o meu produto até o ponto de táxi e ficou me aguardando ali. Aí, quando a gente chegou, foi feita a troca. Ela tirou a caixa que estava no porta-malas do táxi e me deu a minha caixa e aí, mais uma vez, eu voltei para casa. Então, não foi um prejuízo milionário, mas no fim das contas eu acabei gastando quase R$60 de táxi ao invés dos R$20 que eu teria gasto se eles tivessem me entregue o produto correto. Porque, como eu já estava quase perto de casa, o taxímetro já estava quase marcando os R$20. E aí a gente teve que voltar aquela distância toda de volta, então foram mais R$20 para voltar até o shopping e depois para voltar até minha casa mais R$20. Não deu exatamente R$60, deu um pouco menos, né? Porque, como eu já falei, a gente estava a 3 quadras da minha casa, então não estava exatamente na frente de casa. Então eu não tinha ainda chegado em casa, mas deu, eu não lembro o valor exato, mas deu quase R$60 por conta de ter precisado voltar até o shopping para fazer a troca e depois voltar novamente. Quando finalmente eu cheguei em casa, contei para minha mãe o que tinha acontecido e aí eu pensei que haveria uma outra solução que eu poderia ter proposto se eu tivesse pensado na hora, né? Eu poderia ter vindo com o produto errado até em casa e depois a Tokstok é que deveria vir com o produto correto até a minha casa e fazer a troca aqui na minha casa. Afinal de contas, o erro não foi meu, o erro foi da funcionária. E a loja é legalmente responsável pela atitude dos seus funcionários. Então, no meu entender, o correto teria sido que eles viessem até a minha casa para fazer a troca, já que o erro não era meu. Ou então que eles tivessem me ressarcido do valor que eu tive que pagar a mais do táxi. Mas tirando o prejuízo do táxi, eu gostei bastante do produto, foi bem fácil de montar e eu tive essa estante por muitos anos até que ela começou a enferrujar, apesar de ser cromada, e aí eu acabei me desfazendo dessa estantezinha. E essa foi a treta de consumo do vídeo de hoje. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!